Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus caros e amados irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais uma semana e também mais um dia com a graça de Deus. E vamos invocar o Espírito Santo para que Ele nos ilumine na reflexão do Evangelho que iremos fazer. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Evangelho que iremos ouvir está em Lucas 6, de 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderia fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o ambiente em que Jesus está é numa sinagoga e no dia de sábado. A sinagoga é o lugar onde os judeus se reúnem para escutar a palavra, para fazer com que a palavra de Deus seja compreendida e melhor vivida depois no dia a dia. Recordar as maravilhas de Deus, feitas através dos patriarcas, dos profetas. E Jesus entrou na sinagoga, naquele lugar de oração, e começou a ensinar. E havia aí um homem cuja mão direita era seca. E nesta mão paralítica, nós podemos ver o símbolo de toda a miséria humana que Jesus veio tomar sobre si. Jesus veio tomar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas misérias, e veio nos soerguer. E o farisaísmo, aqui os mestres da lei, fariseus, observavam para ver se Jesus ia curar em dia de sábado, e assim encontrar um motivo para acusá-lo, para dizer que Jesus está violando a lei do sábado. Então, ele não merece dar crédito a ele. É uma forma de desacreditar na pessoa e nos gestos e na obra de Jesus. E ali, aqueles fariseus estavam ali bem representada naquela mão seca, naquela mão laboriosa que havia secado. E Jesus enfrenta corajosamente essa paralisia com o vigor de sua caridade. Essa mão seca é um símbolo, onde Lucas quer nos ensinar, através dessa cura. As curas de Jesus
por detrás dessas curas tem sempre um ensinamento para todos nós, um ensinamento para a comunidade. Os fariseus, aqueles mestres da lei, e aquele homem da mão seca, e aquela mão seca era símbolo daquele farisaísmo, era daqueles mestres da lei que estavam justamente, e pode ser um símbolo para nós também, porque a mão seca impede aquele homem de trabalhar. É aquelas ações que estão mortas, não tem jeito de praticar nenhuma ação com a mão seca. Aí Jesus mostra também que naquela oração, muitos que estavam ali naquela sinagoga estavam também com a mão seca. Ou seja, estavam, como eu dizia ainda no começo, é o símbolo de toda a miséria humana. Quer salvar o homem. Jesus quer salvar a pessoa e o homem todo e restituí-lo à sua primitiva mobilidade, operosidade. E esse episódio de Jesus, se nós vermos, os outros evangelhos também comentam, Marcos, Lucas, porém, em suas aqui particularidades, por exemplo, Jesus está presente na sinagoga como mestre, como aquele que ensina. E assim a pergunta, é lícito? E a ação de curar fazem parte do seu ensinamento. E esse ensinamento que tem por escopo a salvação. Jesus é aquele que lê nos corações. Com este fato, a comunidade é concretamente instruída sobre o que deve fazer em dia de festa. Olhar para a pessoa humana, olhar para a dor, irmãos. A nossa oração, ela deve estar o coração orientado para Deus, mas as nossas mãos, elas deverão estar estendidas para os irmãos. É a caridade, a oração e a caridade. Por isso, dentro daquela sinagoga, que é o lugar de oração, estão esquecendo do princípio, o que move a oração, que é a caridade, que é o amor. Então, ter cuidado para que nós não façamos da mesma forma, que dentro das nossas comunidades haja oração, nos reunamos para a oração, mas acima de tudo, não esqueçamos a caridade, de olhar para aqueles que estão perto de nós, olhar para o sofrimento daqueles que estão perto de nós, como rezamos na prece eucarística, que Deus nos dê olhos para ver, coração para sentir e ações para ajudar as pessoas, que nós não sejamos insensíveis diante daqueles que oram conosco, que caminham como peregrinos nessa vida conosco. Que Deus nos dê, irmãos, a graça de olhar para os lados e ver na nossa família. Dá uma olhadinha aí se não tem talvez algumas pessoas que estão sofrendo do nosso lado, que estão sofrendo em nossas comunidades. Caso contrário, nós podemos estar olhando para Deus, mas com as mãos secas. Olhando para Deus, mas não faz nada pelo outro, não ajuda, não tem aquele gesto de caridade, não é uma fé operante, mas é uma fé estéril, que nada produz. Que o Senhor nos ajude, que Ele também cure, por acaso, nossas mãos secas, para que coloquemos nossas mãos a serviço dos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.